Carga de navio que naufragou há mais de 3.000 anos é achada intacta na costa de Israel. Isso aqui, quem me passou essa notícia foi. Eu esqueci o nome da menina agora. Que me passou essa notícia na live passada. Aí nós conversamos sobre isso na live secreta da guilda, né? Do clube de membros. E aí agora nós vamos falar dela agora. Agora nós vamos falar dela agora. E aí aqui, né? Que é interessante disso aqui? Que um navio que naufragou há 3.000 anos atrás, ele foi descoberto próximo aqui à costa norte de Israel, né, foi descoberta pelas autoridades de antiguidade de Israel. E esses destroços, né, eles foram encontrados aqui no Mar Mediterrâneo, na parte ali oriental, a uma profundidade de mais de 1.500 metros por uma empresa de energia. Aí qual que é o lance disso aqui? É que pelo fato do naufrágio ter acontecido nessa profundidade realmente muito profunda, ele ficou escondido, ficou preservado de mergulhadores, de até certos animais, de vários efeitos que poderiam ter destruído essa carga, ou poderia ter sido pilhada, ou poderia ter sido pega para outro uso. Não, ele naufragou numa profundidade tão grande que ele ficou preservado e só agora foi encontrado, então a gente consegue ter essa perspectiva, né, histórica bem longa, de 3.000 anos. E aí a gente consegue ver, por exemplo, aspectos relacionados à carga, à forma do navio e mais, né? Onde que estava esse navio que estava distante da costa? A gente estava falando sobre astronomia, a gente vai voltar a isso daqui a pouco, então. Que aí continua, né? Um estudo realizado pela empresa revelou que a carga do navio consistia em centenas de ânforas, né? Usadas para armazenar produtos como vinho e azeite durante a Idade do Bronze. E aí é que diz: o navio parece ter afundado em perigo, seja por causa de uma tempestade ou por causa de um ataque de piratas. Por isso que eu falei dos piratas, mas eu vou falar mais sobre piratas para além dessa notícia daqui a pouco. E aí diz aqui, um fenômeno bem conhecido no final da Idade do Bronze, né? Tanto o ataque de piratas quanto tempestades, né? Mas eu imagino que ele esteja se referindo só ao ataque de piratas mesmo. Disse o chefe aí do departamento lá de antiguidades de Israel. O naufrágio foi descoberto a 90 quilômetros da costa. Esse aqui é um dos principais lances aqui da notícia. 90 quilômetros da costa do norte de Israel, e as autoridades estimam que ele data do século XIV ou XIII a.C. O que tem de especial nisso aqui, né, do navio ter sido encontrado a 90 quilômetros da costa? É porque as navegações eram preferencialmente feitas na antiguidade próximas à costa, que é a chamada navegação de cabotagem, né? A navegação de cabotagem é você ir percorrendo aqui a costa sem perdê-la de vista, ou pelo menos estando próximo o suficiente para você, à medida que você vai percorrendo, eu queria um mapa mais antiguinho, né? Mas pode ser esse aqui, finge que é esse aqui, né? Vamos supor que a gente está contornando aqui o Brasil, pode ser. Você vai aqui navegando próximo à margem, porque os navios eles se danificam com muita facilidade, apodrecem certas estruturas do navio que vão necessitar manutenção, de você fazer manutenção. Então é sempre bom você estar próximo da costa. Se você estiver próximo da costa, você consegue ter um navio menor também que você pode parar na costa para reabastecer e aí anda mais um pouco, reabastece. Você não precisa colocar uma grande quantidade de material, por exemplo, alimento ou ferramentas ou coisas desse tipo, dentro do navio, que exigiria um navio muito pesado, muito grande, né? Então, geralmente, as navegações na antiguidade elas não se distanciavam tanto assim da costa. Mas aqui a gente já tem um exemplo de uma navegação da Era do Bronze, cadê? Por volta aí de 1.200 antes de Cristo. Ah, perdi a aba aqui de novo. Em que as pessoas estão fazendo uma navegação aí bem distante da costa, né? Então isso aqui foi surpreendente para os estudiosos. E aí, com mais de 3 milênios de idade, o naufrágio data de uma época em que o comércio marítimo estava começando a prosperar. A equipe falou que dos jarros, um número significativo de jarros. Quando enviamos a eles as imagens foi sensacional, beleza, imagino. E que mais? Aqui, ó. E aí, o camarada aqui falou, né? A localização da descoberta na costa mostrou que os antigos marinheiros eram capazes de navegar pelo mar sem visualizar a costa, provavelmente com a ajuda da posição das estrelas e do Sol. E a gente volta àquilo que a gente estava falando lá, quando a gente estava falando do Stonehenge brasileiro, que é dessa questão da astronomia ter um longuíssimo pedigree, né? Uma longuíssima história. Para navegar, mais um aspecto em que era fundamental e muito prático o desenvolvimento da ciência astronômica na antiguidade, além da questão de agricultura que eu falei, além da questão ritual, e por aí vai,
você tem também essa questão de navegação. Então, certas estrelas, a estrela polar, por exemplo, algumas constelações, você reconhecer as constelações e conseguir prever a localização dessas constelações em certas épocas do ano, como que ela se comporta de um dia para o outro, né? Se ela tende a estar mais para o leste ou mais para o oeste ou coisa do tipo, à medida que os dias avançam. Tudo isso é muito importante para você conseguir se localizar num local onde você não tem referências visuais no campo mais horizontal, né? Se você tivesse, por exemplo, se deslocando numa cidade, você pode olhar para uma montanha, você pode olhar para o tipo de vegetação e você consegue se localizar. Agora, se você está no meio do mar, o mar ele é muito parecido em todas as partes, né? Então você perde a referência. O navio também ele vai se deslocar de uma forma meio errante, de acordo ali com as correntes, com ventos e coisas do tipo. Então é fundamental que você tenha algo de fixo para se orientar, né? Que não esteja, enfim, que seja mais fixo mesmo, né? Como o céu, as estrelas, ou pelo menos previsível, não necessariamente fixo, mas pelo menos que tenha os seus movimentos previsíveis. Daí, mais uma utilidade aí fundamental do desenvolvimento da astronomia antiga. E o povo aqui desse navio, que eu acho que é nessa reportagem ou em outra, fala que é um navio provavelmente cananeu, então da região ali macro de Canaã, né? Não era necessariamente um navio de Israel, provavelmente não era, porque esse navio deveria ser de um povo que tinha uma cultura mais navegante, como por exemplo os fenícios, poderia ser um palpite, né? Ou os filisteus mesmo, né? Que estão associados aí aos fenícios. Algum tipo de povo desse, ou o povo da região ali de Creta, talvez, teria que ser um povo mais navegante aí, já com essa sofisticação cultural e tecnológica, né, relacionada à navegação. Aí diz que possivelmente é o pessoal ali da região de Canaã, e sendo assim, é um pessoal que importa a sua astronomia em grande parte dos mesopotâmicos. A astronomia ali da região de Canaã, ela deve muito ao desenvolvimento desse saber, né, dessa ciência antiga entre os mesopotâmicos. Não por acaso, até os gregos chamavam qualquer astrólogo ou astrônomo, que era a mesma coisa, de caldeu, num certo contexto histórico, né? Então, remetendo àquele povo da Mesopotâmia. Então era sinônimo o conhecedor dos astros era chamado de caldeu, independente da sua origem geográfica, étnica, nacional, para mostrar assim, o impacto dessa astronomia mesopotâmica nos povos ali daquela região. E os meses, por exemplo, hebraicos são exatamente os meses mesopotâmicos e por aí vai, né? Os planetas tinham nomes de deuses também para os mesopotâmicos. Aí fala aqui de algum naufrágio no Canadá, de outro naufrágio no Canadá, aí essa aqui acaba. Aí aqui no site da Deutsche Welle fala aqui também de. Eu acho que essas são as mesmas informações que eu. Acho que não tem nada muito diferente aqui, mas tem umas imagens, por isso que eu peguei, tem umas fotos diferentes, né? Que é aqui as imagens feitas, né? Provavelmente aqui um submarino, não sei exatamente qual foi a tecnologia, uma sonda que captou essas imagens nessa profundidade, né? Aqui os jarros encontrados aqui. E vieram à superfície também, aqui estão os jarros. E aí eu acredito que é pela cerâmica desse jarro, fala nessa reportagem aqui. Acho que o Tomate até falou lá na live também, né? A cerâmica desses jarros parece, pela cultura material, pela forma de fazer, pelo material, parece ser cerâmica cananeia. O que não significa que o navio fosse cananeu, mas ele estava transportando cerâmica cananeia. Então a gente tem pelo menos esse indício ali de, de relação com a região de Canaã para esse navio. Então, se fosse um navio cretense usando jarros feitos em Creta, ele teria um aspecto diferente desse. Então, a hipótese principal é de que sejam realmente navios oriundos de Canaã, ou pode ser que seja um navio que roubou carga de um navio cananeu, né, um navio cretense, por exemplo, um navio da Cilícia, que roubou carga do egípcio não, né? Mas que roubou alguma cidade costeira, como por exemplo na própria região do antigo reino de Judá ou Israel, ou coisa do tipo, e por isso que estava aí dentro do navio essa cerâmica diferente, né? Mas é difícil saber. E aí tem uma explicaçãozinha de como é que foi encontrado e tal. E agora, deixa eu falar de piratas, né? Que eu prometi falar de piratas. Deixa eu falar de piratas, mas daqui a pouquinho. Deixa eu só ver o chat aqui. E a gente volta nos piratas. Carga da China a gente pode saber que não era, né? Hoje em dia seria provável. Hoje em dia há piratas que roubam carga da China, né? Mas esse navio específico dificilmente, né?
Ah, eu comentei que era vinho e azeite, eu acho que eu li isso lá, né? Que entre o material que estava contido aqui, vinho e azeite. E o Rodrigo Dias pergunta assim, daria para beber esse vinho ainda? Uma coisa que não ficou muito clara para mim na reportagem, em nenhuma reportagem que eu encontrei, é se eles encontraram vinho, o vinho mesmo, tipo assim, líquido dentro de alguma jarra, porque essas jarras não estão seladas, né? Então, o que eu entendi é que o vinho e o azeite foram detectados por vestígios, né? Materiais ali, análise que você vai fazer com instrumentos técnicos ali de laboratório para identificar traços desses elementos nos jarros. Mas acredito que nenhuma dessas jarras tenha sido encontradas totalmente preenchidas pelo conteúdo que estava originalmente nelas, não. Mas isso não ficou muito claro para mim, não.